As espirais vão destruir o mundo. Se você tá cansado dos mesmos clichês de sempre, gosta de um anime de terror, acompanhe até o final esse recap do novo anime em lançamento, Uzumaki. Todo em preto e branco, puxando pro milênio passado. Começamos com uma garota que espera o seu amigo, que também acho que é seu namorado, chegar, e anda com ele indo pra escola. Nesse caminho, o garoto pede pra ela fugir da cidade com ele, porque a cidade tá estranha, cheia de espirais, e fala que isso não pode ser uma coisa boa. Ele também comenta como seu pai está sendo afetado por essas espirais, deixando de ir trabalhar e também desenhando espirais em tudo que é canto da casa, colocando coisas no formato de espiral, e aí tudo piora quando os olhos dele começam a girar nessa forma. A janta dele também tem que estar girando para ele poder consumir, da mesma forma que o banho também tem que estar na mesma situação para ele poder entrar na banheira. O pai do protagonista virou um maníaco das espirais. A garota ri porque acha engraçado, mas o garoto enfatiza que na verdade isso é assustador, até que o protagonista toma um dano absurdo de um som que parece ser de um farol velho. Guarda essa informação. Ele fala que a cidade está enlouquecendo ele e que tudo isso é como andar numa espiral. E do nada passa um vento por eles, é um tornado, então adivinha, formato espiral. Com a menina chegando em casa, aquele pai louco do amigo dela está pedindo uma peça para o pai da menina, que é um artesão. Ela vê eles tendo uma conversa muito doida sobre círculos. O pai do amigo fala que até existe uma dimensão própria das espirais. Cortamos então para o outro dia, aonde a garota conversa com a sua amiga, que vai ser chamada de amiga da cicatriz. Por quê? Porque ela tem um segredo, que é justamente essa cicatriz. A protagonista fala sobre o namorado, até que bate um vento e revela a marca na testa da amiga, que era o segredo dela. Ela diz que é uma cicatriz normal de um acidente de infância. E depois da aula, vão até a estação onde o garoto principal conhece essa amiga da marca. Um instinto aranha na hora diz que ela não é coisa boa. Ele tenta alertar a namorada, que escuta ele, mas caga. Ela simplesmente segue a vida e fé. Chegando em casa, o pai da protagonista mulher pede pra ela entregar a peça que fez para o pai do amigo, que talvez seja namorado também. E muito insatisfeita ela vai. Chegando lá, o pai do amigo mostra como é possível o corpo humano manifestar as espirais. E aí ele bota a língua pra fora e faz a língua virar uma espiral, se contorcendo completamente. O que espanta a garota, que sai fugindo de medo. Nessa hora, chega um outro cara com uma outra entrega para o pai do protagonista. Lembra da garota com a marca na testa? Ela ficou toda abalada, afinal o protagonista não gostou dela, o que é completamente errado na cabeça dela, afinal todos os meninos dão em cima dela. E isso cria uma obsessão compulsória. Agora ela quer que o protagonista goste dela, mas nosso protagonista tem medo da espiral e não consegue gostar dela. Nessa hora bate um vento que revela a cicatriz, que já evoluiu para uma espiral completa. Ele fala pra garota sair de perto da Kuruzu, que é a protagonista, e também pra ela sair da cidade, antes que as espirais afetem ela da mesma forma como está afetando o seu pai. Mas ela não vai sair da cidade, afinal ela ama o protagonista. Mas Shuichi, o protagonista, foge de medo. Depois disso a gente corta para um funeral. Funeral esse que a gente descobre que é do pai do Shuichi, nosso protagonista. O mais bizarro de tudo é o pai dele meio que se matou por se contorcer virando uma espiral. Ele se quebrou todo pra ir. Enquanto Shuichi contava isso pra menina, o que aconteceu com seu pai, que ao ser cremado, sua fumaça criou uma espiral no céu. Inclusive também criou o formato da cara dele. A mãe dele ficou em pranto, chorando e pedindo pro marido esquecer essas espirais, mas a espiral toca o lago da cidade, enquanto a mãe vai à loucura e acaba sendo hospitalizada. A amiga da marca aparece depois para consolar Kuruzu, mas após uma ventania mostra a sua testa. Kuruzu fala que está ficando cada vez pior e isso leva sua amiga a sair correndo. Enquanto isso, no hospital, toda vez que a mãe do protagonista vê algo que lembre uma espiral, ela simplesmente surta. Pode ser o cabelo das enfermeiras ou até o seu próprio dedo. A garota da marca recebe uma proposta de um garoto pra sair. Ela topa, mas tem uma condição: quer armar uma emboscada pro Shuichi. Mas antes disso, um garoto chega na escola,
todo suado e parece que foi a chuva. E também fala que ele não vai na escola tem alguns dias. Ele também é muito devagar e esses atributos fazem ele sofrer muito bullying. Bullying pesado, de tipo arrastarem ele pelado pelos corredores. Nessa hora é mostrado que ele tem uma marca de espiral nas suas costas. Guarda essa informação. A gente corta de novo pro hospital, onde aqueles surtos fizeram a mãe do protagonista raspar sua cabeça e também cortar as digitais do seu dedo. E para não ter os mesmos efeitos, o protagonista começa a usar luva. E para fechar esse episódio, a emboscada acontece. O garoto conseguiu atrair Shuichi para a garota da marca essa que já consumiu parte da cabeça da menina, que após um breve diálogo, ela segue sendo completamente consumida pela espiral da sua cabeça e some. Lembra daquele garoto lerdo? Ele volta pra escola e também tá com uma super espiral crescendo nas suas costas. Mas ele só fala que tá só bem inchado. Só que esse caso parece diferente das espirais anteriores. Ela tá parecendo mais uma concha. A namorada do protagonista já olha estranho, já que ela sabe da maldição que tem na cidade. E após a abertura a gente corta para um casal juvenil, que está sós numa casa abandonada. E o que você acha que dois jovens fazem numa casa abandonada? Eles discutem sobre a vida, afinal a família deles não apoia o relacionamento. Nisso aparecem duas cobras que estão se entrelaçando numa espiral e somem na casa enquanto o diálogo acontece. Nisso a gente volta para a garota principal, que caminha com uma outra amiga por um cemitério. Afinal, depois do último evento com a cremação do pai do Shuichi, não estão mais deixando cremar as pessoas, eles voltaram a enterrar. E aí surge um garoto do nada e começa a dar em cima da menina. Depois de fazer uma pegadinha. E obviamente ele toma um fora. E as meninas vão embora. Nesse momento, ela vê os pais daquele casal do take anterior separando eles. E o menino ainda toma um socão. O garoto explica depois para a protagonista que existe um problema das pessoas em aceitar a pobreza, o que resulta num transtorno. E por isso ele planeja fugir com a sua amada da cidade. Então a protagonista encontra seu boy no hospital onde está a mãe dele. Lá ele fala que está sentindo a maldição na cidade e que o pai dele infectou a mãe. E aí vem a teoria dele. A espiral atrai os olhares para o centro dela. E quando alguém toca a espiral, a pessoa então passa a desejar a atenção de todo mundo. Nessa hora ele também fala que o cabelo da namorada está crescendo. E ele não sabia o quão infeliz esse comentário foi. A protagonista começa a perceber que o cabelo está crescendo. E não é só em tamanho, mas também em fenômenos sobrenaturais. A cada dia que passa, o cabelo vai ficando mais encaracolado, tendo o formato das espirais. Além de começar a mexer com a cabeça de uma garota na sala que precisa ter mais atenção que a nossa protagonista. Ela precisa ser mais popular. E para piorar, lembra do lerdão que sofria bullying? Ele virou uma espécie de caracol humano e começou a andar pelas paredes da escola. A protagonista tenta cortar seu cabelo para se libertar da maldição. Mas a maldição não deixa isso acontecer e toma o controle como se tivesse uma consciência própria. Qualquer um que olhe torto reclame, recebe uma espiral na cara e sofre a maldição, ficando hipnotizado. A garota então vai ver o menino caracol, que foi posto num cativeiro, mas os pais dele aparecem e ela corre para se esconder. Os pais ficam incrédulos ao ver o filho transformado e não aceitam isso, então vão embora. A garota, se sentindo um pouco na situação dele, começa a jogar água nele por pena. O cabelo começa a ter vida e tomar uma forma própria. E isso afeta o namorado dela, que vê ela e foge. Nessa hora, o cara que deu em cima da menina aparece de novo, que tenta mais uma vez. Porém, toma outro fora, mas ele não aceita e diz que faria tudo pela menina, até entrar na frente de um carro. E aí, ele simplesmente se joga na frente do carro. E o óbvio acontece, ele é atropelado. Só que ele meio que vira uma espiral com o pneu do carro. É bizarro. E a pegadinha que ele tava segurando um palhaço pula da caixa, fazendo uma cara bizarra. No outro dia, indo para a escola num dia chuvoso, o menino caracol escapou do cativeiro e voltou a andar pelas paredes. Só que na verdade não é aquele outro, já é outra pessoa, é outro menino que também se transformou e acabou indo para o mesmo cativeiro. E agora dois caracóis num cativeiro, o que eles fazem? Simplesmente começam a acasalar do nada. E se isso já não fosse bizarro o suficiente, a invejosa aparece com o mesmo formato de cabelo da
da protagonista. Querendo chamar mais atenção que ela e se provar melhor, começa um fight de cabelo espiral. A invejosa parece estar sendo consumida pela sua maldição enquanto luta. E mesmo tendo a vantagem, o namorado do protagonista aparece e acaba sendo capturado pelo cabelo da sua amada. Só que capturado dentro do cabelo, ele puxa uma tesoura e consegue picotar o cabelo, libertando assim a sua namorada da maldição e também se libertando. Em contrapartida, a invejosa acaba sendo completamente consumida pelo seu cabelo, que se funde com o poste e vira tipo uma árvore trepadeira. E agora a cidade tem diversas espirais cabelos que têm vida própria para poder hipnotizar os outros e assim aumentar o nível de maldição. E o Shuichi consegue salvar sua amada, Kirie, e avisa que os caracóis fugiram. Eles seguem o rastro de gosma que levam ao ninho dos filhotes dele. Afinal, como são hermafroditas, podem ter filhos. E o próprio professor dele explica isso enquanto destrói os ovos nos chutes. Então, eles vão ajudar aquele casal do início do episódio a ter a fuga deles. Só que no meio disso, a família deles já estão ligados na fuga e estão indo atrás deles. E acabam encurralando a fuga, levando o casal, mais o casal de protagonistas até uma praia. E aí a bizarrice explode. Sabendo que não iam conseguir fugir e iam ficar separados, a maldição se manifesta. E eles se entrelaçam, se contorcem até virarem uma espiral, igual a da cobra no início do episódio que eles viram. E aí eles se fundem e vão pra água entrelaçados juntos agora para sempre. Que final romântico e bizarro. Nessa hora o farol volta a funcionar e começa a fazer as pessoas da cidade a rodarem em círculos, como se tivessem perdido a noção de espaço. Além disso, o professor que quebrou os ovos nos chutes também virou um caracol humanoide. E nessa hora a Kirie vê as crianças indo até o farol que voltou a funcionar. Ela segue as crianças até o topo e nesse caminho ela vê diversas espirais na parede que começam a afetar quem vai subindo. Mitsu, o menino que ela estava seguindo, chegou no topo e Kirie tá indo atrás dele. No meio do caminho tem os corpos de umas crianças que subiram junto e foram queimados, e também as outras crianças que subiram com ele ficaram paralisadas de medo. Ela manda eles descerem e vai atrás do último. Chegando no topo, tem uma super espiral no que seria a lâmpada do farol, que quando solta a luz, além de ser uma super rajada de calor que queima os corpos que estão lá embaixo, também mexe com a mente das pessoas da cidade. E percebendo que o farol vai acender, ela pega o Mitsu e começa a descer o mais rápido possível. Só que uma das crianças cai e acaba sofrendo o dano do calor, enquanto o resto da cidade sofria com o ataque da maldição espiral, agora no formato também da luz do farol, e pro hospital por conta das queimaduras. E lá seu namorado fala que a mãe tem uma espécie de espiral no seu ouvido. Ele escondeu dela porque se a mãe dele visse, iria querer arrancar fora, igual fez com o cabelo e os dedos. E agora, para piorar, os mosquitos estão começando um problema. Eles também estão começando a incomodar mais que o normal, porque estão rodando em espirais. Depois disso, Shuichi vai embora e sua namorada repara que outra grávida chegou no hospital. Nessa hora, ela é remanejada pro mesmo quarto de uma prima, que tem umas marcas bem estranhas na cara. Arrumando as coisas dela, ela acaba pegando um objeto estranho, todo enrolado, que ela só guarda no armário. À noite, a maldição se manifesta. E de dia, acham 2 corpos e os mosquitos parecem ter alguma parcela de culpa. Nessa hora, a prima fala que o bebê tá se mexendo pra prima ir pro Shuichi, que chega no quarto. Ele vê um mosquito, né, que tá perturbando ali e atira veneno nele. Só que a prima que tá grávida toma dano desse inseticida e o Shuichi acaba sendo expulso do quarto. Na noite, Kirie conversa com sua prima, que acaba falando que gosta da presença dos mosquitos. Percebendo algo estranho no meio da noite, Kirie acorda e vê um exército de grávidas andando com objetos onde as pontas são como brocas. Ela segue uma das grávidas e vê ela furando o pescoço de um paciente para sugar o sangue dele igual um zumbi vampiro. Nessa hora, a grávida vê Kirie, que não deveria estar ali, e começa a perseguir ela. E como ela tá de muleta, toda enfaixada, ela acaba caindo. O enfermeiro aparece para tentar ajudar,
mas acaba virando a janta das grávidas vampiras zumbi. E depois de se alimentarem, as grávidas saciadas se retiram, mas lembraram de Kiri, que rasteja e se tranca dentro de um quarto. Mas sua prima estava lá no modo zumbi do mal, também com o seu item de perfurar. As grávidas começam a entrar também, e quando tudo parecia perdido, ela acha o inseticida do seu boy e libera ele nas grávidas, espantando todas elas do quarto. Cortamos então para a mãe de Shuichi, que nessa noite acorda com um inseto tentando entrar no seu ouvido, e quando ela mata, o inseto entra no formato de espiral, igual o seu falecido marido, e desperta vários gatilhos nela. No dia seguinte, as grávidas estão normais. Ninguém acredita no que a Kiri presenciou, e a mãe do Shuichi volta a conferir se tem alguma espiral dentro da cabeça dela com o médico, e não conseguindo, ela aceita muito irritada. Só que a maldição começa a perturbar muito ela, até que ela simplesmente surta e tira a espiral dentro da cabeça dela. Com isso temos outro velório, aonde a cremação libera gases que entram no formato de espiral, e a gente corta pro pai da Kiri, vendo uma fornalha, observando o fogo atentamente, como se tivesse algo a mais ali. E aí os bebês das grávidas nascem, e Shuichi repara que a comida da Kiri no hospital está estranha, porque tem espirais nela. Então tenta tirar ela dali novamente. Nessa fuga, eles observam os bebês conversando, e aí a barriga deles simplesmente começa a abrir e sai um cogumelo em formato de espiral de dentro dele. Indo ver a Keiko no quarto onde ela tá cheio das coisas que os bebês viraram. É uma espécie de cogumelo, que na verdade é a placenta do bebê. Nisso, Shuichi salva a Keiko, só que ela precisa de sangue. O doutor então tenta dar 1 ou 2 para ela degustar, mas Shuichi joga o médico, que morre tendo todo o seu sangue sugado. O casal foge, mas a família de Kiri chamam eles para uma festa. E enquanto Shuichi come, ele percebe que o seu prato é feito de espirais, e isso assusta muito ele. O pai de Kiri elogia o Shuichi por conseguir ver, e é mostrado as diversas obras que o pai artesão da Kiri vem construindo, e sua filha repara que tem rosto nas obras. Shuichi vai até a fornalha que apareceu no outro Tei e forçou para conseguir olhar o que tinha dentro, porque elas estão chamando pelo Shuichi. Quebrando a fornalha, diversas almas espirais saem lá de dentro e a casa começa a pegar fogo. Depois disso, a cidade começa a receber tornados, e numa matéria da TV é mostrado a garota de cabelo com um esqueleto quase amarrado no poste, e seu cabelo não saiu voando pro tornado. E o olho do furacão simplesmente chama por Kiri. O irmão dela fala isso, e nessa hora Shuichi foge com ela. Uma árvore quase acerta eles, e Shuichi também fala que o tornado quer a Kiri. O casal tenta fugir, mas o tornado dá pressão com ventos mais poderosos, capaz até mesmo de derrubar uma casa. Casa essa que cai em cima da Kiri e prende o pé dela. Uma garota chega para ajudar a soltar a Kiri e é sugada pelo tornado. E após ver que a garota que foi sugada não era quem ele queria, ele simplesmente expele ela, que cai fora de combate. O tornado aumenta a força enquanto o casal está escondido. Então, eles fogem pelo esgoto, mas lá também tem diversas manifestações da maldição da espiral. O tornado chama de novo por Kiri e começa a sugar cada vez mais pessoas e ficar mais forte. E aí, ele simplesmente some. Escondidos numa casa agora, o irmão da Kiri fala que existe um monstro que observa eles ali, mas ninguém acredita nele. E à noite o monstro faz barulho novamente. Kiri diz que é a voz de uma senhora e corre para poder ajudá-la. A velha está fazendo um movimento de pêndulo suspeito, gritando que o filho dela morreu. E sim, ele estava. As autoridades vêm retirar o corpo e um vizinho aparece falando que tinha visto isso pelos buracos. E quando mostra ele olhando pelos buracos e também observando a Kiri, a maldição se manifesta nele também. O irmão dela repara nessa manifestação pela parede da casa, como se fossem raízes crescendo, e era justamente
justamente o vizinho do take passado sendo completamente consumido. Ele tenta pegar Kiri, mas o furacão aparece e joga um objeto pesado afastando ele. Para piorar, um defunto aparece pulando com uma mola no corpo atrás da Kiri também. A maldição parece ter alguma fixação pela garota. E aí a gente corta para o outro dia, aonde uma família adentra a cidade e logo que atravessa o túnel da divisa, um tornado vem e leva o carro, obtendo assim um double kill, deixando apenas uma mulher viva. Ela começa a andar pela cidade e a maldição começa a penetrar nela, fazendo ela ver as espirais. Além de reparar toda a destruição já feita pelos tornados, o mesmo ainda acaba por destruir um helicóptero que estava sobrevoando a área. A mulher está em completo choque e nessa hora os tornados vão atrás dela. Kiri e seu irmão aparecem para ajudá-la a se esconder. Ela fala que as pessoas usam os tornados para causar terror. Nessa hora a mulher revela ser uma repórter e Kiri começa a falar todos os fenômenos: o lago em espiral, os tornados, pessoas caracóis. Nessa hora eles entram num abrigo que está completamente lotado de gente, parece um ônibus na hora do rush, e eles reclamam que ali tem muito mais gente do que deveria. Shuichi resmunga e acaba sendo expulso do abrigo. A repórter diz que eles têm que sair da cidade, só que a criança fala que não tem como fazer isso. O pai de Kiri também não quer sair da cidade, ele quer dominar a arte da argila em espiral. Shuichi está completamente perdido e diz que a cidade está virando uma espiral em si. E aí, um super vento bate e levanta uma casa em ruínas e revela a maldição do caracol com as pessoas transformadas. O irmão de Kiri sente um cheiro bom e vai atrás. Nessa hora, eles acham uma gangue que bota o terror na cidade, que se denomina Gangue das Libélulas. Eles estão comendo pessoas do povo caracol e agora querem comer as garotas. O pai da Kiri tenta proteger elas, no entanto sai voando por um tornado que é summonado pela gangue. Kiri se defende e empurra eles summonando também um tornado, mas na verdade eles que atacam com seus tornados e levam o grupo pelos ares. Nessa hora o lago começa a puxar os tornados, que se dissipam, e apenas Kiri e Shuichi, a repórter, se salvam nesse momento. Eles tentam se juntar com outro grupo que veio para ajudar a cidade, e acabam também presos na maldição, não conseguindo mais sair da cidade. O túnel virou uma espiral sem fim, assim como o mar engole os barcos com redemoinhos. Nessa hora é mostrado que a mãe da Kiri e o irmão também conseguiram se salvar, porém seu pai não. O novo grupo busca por um novo abrigo, e um deles questiona por que os prédios caíram e algumas casas velhas não. Tanizaki e Nakamoto são dois dos que vieram ajudar, e o seu grupo de pessoas começou a ser infectado pela maldição do caracol. A jornalista pergunta por que isso acontece. Shuichi responde que é porque estão andando devagar e a maldição consegue pegar eles. O grupo segue andando e acha outro abrigo, mas ele também tá cheio de gente. Alguns que estão se transformando tentam forçar a entrada, mas 3 crianças aparecem e cospem tornado para afastar os invasores. Então eles sopram de volta e forçam a entrada. O problema é que lá dentro as pessoas estão se unindo, se contorcendo, virando uma só espiral. E a casa, que se abre pela expansão das pessoas, começa a coletar destroços para poderem esconder seus corpos. O grupo discute sobre sair da cidade ou se abrigar. Nessa hora, eles veem um resgate da marinha e, como de praxe, um redemoinho espiral gigante consome todos os navios e acaba com a esperança que havia se criado. Agora, abrigados, eles repartem a pouca comida que sobrou. Nessa hora, um acha a carne de caracol que a gangue das libélulas deixou ali e começam a comer e achar uma delícia. E já ficam na espera dos próximos membros se transformarem para poder degustar eles também. Kiri se recusa a comer nessa hora e vê que até o Shuichi se rendeu para a maldição nesse momento e tá comendo. E a gente não vê se ela realmente consumiu ou não. Voltamos para ela indo buscar sua mãe, que foi arrastada por um tornado enquanto seu irmão estava para virar um caracol humanoide. Kiri cogita fugir para as montanhas. Shuichi diz que a maldição já pegou eles, mas mesmo assim eles seguem caminhando. Agora apenas Kiri e seu irmão, Shuichi e a repórter são o grupo. No caminho, eles conseguem ver Tanizaki levantando um abrigo e diz que quando eles voltarem já estará completo. E nisso ele invoca um super tornado batendo o martelo da construção. Subindo a montanha, eles encontram Nakamoto, que estava subindo também. Nessa
hora fica claro que o caminho da montanha também virou uma espiral, afinal eles estão subindo da mesma forma que o grupo da Kiri também tava. E aí, esse caminho não é mais uma opção. Caminhando de volta, um deles se transforma em um caracol, coisa que o resto do grupo estava aguardando muito. E aí, eles já tentam comer o caracol que estava cru, mas a maldição entrelaça eles. Nessa hora, Kiri e o seu grupo dão meia volta, mas a maldição está tentando pegar Shuichi de vez. O grupo que comeu o caracol se junta a eles de novo. Eles estão com fome e percebem que a criança está se transformando. Kiri toma uma decisão difícil e faz o seu irmão fugir descendo um penhasco quando já transformado ele estava. O outro grupo começa a ficar irritado porque eles estão fugindo deles. Eles querem comer caracóis. Nessa hora, a maldição também pega eles e eles se transformam em espirais. Cada tempo que passa, menos pessoas sobram na cidade. Voltando para a cidade, as casas foram reconstruídas e se uniram. E adivinha? No formato de espiral. Kiri quer procurar sua mãe, enquanto Shuichi precisa resolver esse mistério. E ao conseguir adentrar na cidade, só dá pra ver pessoas transformadas dentro das casas e caracóis pelas ruas. No tempo que eles subiram a montanha, dentro da cidade se passou vários e vários anos. Tanizaki avisa que o pai da Kiri tá fazendo cerâmica espiral no lago. Então, eles vão atrás do pai dela. Mas Tanizaki resmunga que nem mesmo ele conseguiu chegar perto do lago. Afinal, a cidade é um super labirinto espiral. Nessa hora, o céu fica em espiral com gases. E como devem estar cremando alguém, o grupo corre. E quando pega um atalho por dentro da casa, a repórter fica presa. E agora só sobram o Shuichi e a Kiri. Nesse tempo, as casas acabaram de se conectar completamente e aconteceu um super terremoto. Nisso, as pessoas que estavam unidas sumiram de dentro das casas. Seguindo o caminho espiral pelas casas, eles chegam até o lago Libélula e o casal começa a descer o lago, que no momento está seco e tem um caminho por ele, em formato espiral, claro. Um corpo morde a Kiri, porque ele também queria descer para ver a coisa esplêndida que devia ter lá embaixo. Shuichi tenta proteger sua amada, mas o corpo se entrelaça nele e eles caem pro fundo, numa altura completamente indefinida. Kiri começa a descer correndo e no final chega numa espécie de torre gigante. Ela pula, só que ela cai e acorda no chão. Esse chão é formado por diversos corpos em espirais e ela tá numa espécie de ruína antiga, cheia de estruturas de espirais. As pessoas que estão ali embaixo viraram uma coisa só com a ruína. Kiri, chamando o seu amado, avista seus pais, que estão unidos como uma espiral. E logo após isso, ela acha o Shuichi, que fala que as ruínas são o centro de toda a maldição da cidade. Ele explica que as ruínas espirais forçam o olhar das pessoas para o centro dela. E nisso, ela amaldiçoa a cidade inteira, de tempos em tempos. Nessa hora, ambos não aguentam mais a maldição e acabam se unindo numa espiral, juntamente com o início de um super terremoto, que na verdade é uma broca que fecha o lago que eles desceram. Afinal, os dois eram os últimos que estavam vivos ali, aguentando a maldição. E após eles também serem infectados, a maldição consegue o seu fim, que é castigar toda a cidade e destruir a civilização. E aí agora que a ruína tá fechada, é só aguardar pra amaldiçoar e castigar a cidade num futuro próximo. E assim se encerra o anime de terror sensacional. Fazia tempo que eu não via um anime de terror tão legal quanto esse, e eu gostei bastante. No final, ele é o que a gente já espera que seja, é um pouco previsível, mas faz total sentido. E esse foi o recap completo do anime Uzumaki. Você gostou ou não? Comenta aí o porquê. Muito obrigado por me acompanhar até o final dessa obra. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve para não perder nenhum outro recap dos melhores animes que saem pelas temporadas. Até o próximo vídeo, valeu!